saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Theo, filósofo e mestre José Maçanga, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, Good TV, canal 92, TV Cabo, canal 12, a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar do nosso debate de hoje, deixando as vossas opiniões relativamente ao tema proposto no dia de hoje, que é o impedimento da polícia à marcha em homenagem ao Azagaia. Para debatermos em torno desse tema, temos dois convidados especiais. Temos a Sônia Boa e também temos o João Mação. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com a Sônia Boa. Sônia, saudações, seja bem-vinda ao programa Hora de Debate. Obrigada, saudações aos telespectadores e aos colegas aqui do painel, e sempre agradecendo a vida, a Deus pelo dom da vida. Obrigado, Sônia. Temos um outro convidado que é Ilustre Mação. Saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Muito obrigado, caro moderador. Quero cumprimentar a minha colega do painel e quero cumprimentar o dono deste programa, que são os telespectadores, aqueles que a partir desta hora desfrutam conosco aquilo que vai ser o cerne, o cardápio do dia, neste grande debate sobre o impedimento da manifestação pela Polícia da República. Estamos juntos. Obrigado, ilustre João Mação. Obrigado, Sônia Boa. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, partilhem o nosso programa de hoje. Também podem colocar as vossas opiniões relativamente ao tema de hoje. A Sônia, a ilustre Mação, o tema de hoje é o impedimento da polícia à marcha em homenagem ao Azagaia. Começo com a Sônia Boa. Sônia, por que a polícia dispara em manifestantes ou disparou para manifestantes que em algum momento não fizeram nada? O que é que significa isso para o nosso país? Bom, é um bocado difícil, eu mesmo não sendo parte da polícia, a ter que dizer ou manifestar aqui aquilo que foram as motivações que levaram à proibição de manifestação popular. Se nós olharmos para aquilo que é a nossa Constituição da República, ela remete-nos, primeiro aceita que o cidadão se manifeste, mostre o seu descontentamento ou até o contentamento de alguns atos ou ações que politicamente podem acontecer, manifestação ou marchas em questões religiosas, para mostrar aquilo que é o sentimento que paira sobre o cidadão. Por outro lado, a própria Constituição remete-nos a uma lei onde vem lá plasmado quais são os passos que o cidadão ou um grupo de cidadãos pode seguir para que seja vista a sua resposta positivamente, ou seja aceite ou não aquele trajeto que estas organizações podem ou oferecem em termos de segurança nas estradas e tudo mais. Assistimos o movimento após morte do Azagaia, a quem com muito respeito nós lançamos aqui os nossos sentimentos às suas famílias e até a esta família alargada que é o povo moçambicano, porque muitas vezes nós buscamos a hierarquia familiar, o laço direto, mas há aquela família que a gente consegue criar no nosso dia a dia, na estrada, e o Azagaia fez isto com a música. Ele manifestou o seu interesse em despertar aos jovens e ao povo aquilo que era a vontade de muitos, ou dizia o que muitos gostariam de dizer. E hoje este povo quis mostrar, através de uma marcha, que sim, afinal de contas, o Azagaia sempre cantou e mostrou a vontade que o povo sempre teve. E penso, e é isto mesmo que tentou se transmitir. Para o nosso espanto, depois da submissão, porque muitas vezes diziam que as marchas não tinham rosto,
estas tiveram rostos de pessoas que estiveram a organizar e foram submetidas aos municípios conforme é plasmado na lei, e que a polícia é o grupo ou a fauna que acompanha a marcha. Por incrível que pareça, os municípios já autorizaram, mas vieram as tais ordens superiores que até hoje muitos e muitas moçambicanas querem saber quem é esse ordem superior que apareceu acima de todos da lei, apareceu acima daquilo que foi a vontade popular e que fez este distúrbio. Aquilo que por um lado pensava-se que os jovens é que fariam na estrada, foi o que a polícia conseguiu fazer. Criou distúrbios, criou danos e criou aquilo que é a revolta popular, porque de alguma forma estas ações fizeram com que a juventude demonstrasse, está aqui de parabéns a juventude de todo o país, demonstraram que sim, realmente o que a Zagaia cantou, povo no poder, significa que é o povo quem escolhe quem está no poder, é o povo quem coloca e é o povo quem tira. De certa forma, esta vontade popular não foi aceita e a polícia, por um lado, com estas ações, eu espero que as pessoas, que como moçambicanos, aprendamos a responsabilizar o Estado. O Estado deve ser responsabilizado, porque aquelas pessoas que estavam ali a trabalhar não foram ao seu mando, estavam a receber ordens e eram trajados e revestidos pelo Estado moçambicano. Obrigado, Sônia Mboa. Passo agora para o ilustre Mação. Temos um vídeo ilustre e iremos fazer uma relação com a questão que será colocada. Mas já iremos conferir esse vídeo e voltamos já. Olha só, alguém morreu. Olha só. Ei! Não há condições, gente, para continuar. Não há condições. Vamos tentar. Após o vídeo que nós vimos, e também tem um outro vídeo que podemos fazer uma ligação com este vídeo. Iremos conferir outro vídeo. Muita força, irmão. Muita força. Estamos juntos. Muita força. Quem vai acompanhar o jovem? Está aqui o jovem. Está sendo. Aqui, o jovem. Tens telefone aí? Jovem, tens aí telefone para ligarmos? Vamos registrar o contacto. Registra aí. Conferimos aqui dois vídeos. O que significa isso para nós enquanto país, doutor? Olha, há um dado muito interessante que eu gostava aqui de partilhar com a opinião pública, com os nossos telespectadores e também com todos aqueles que estão em toda parte a assistir exatamente este programa. Caro moderador, Moçambique tem este dispositivo que eu trago aqui nas minhas mãos, chama-se Constituição da República. Moçambique não é um Estado alheio, Moçambique é um Estado que tem uma Constituição e a Constituição é a lei-mãe. Eu só gostava em 2 minutinhos de pegar, por exemplo, o primeiro artigo da nossa Constituição. Vamos falar, por exemplo, do artigo 2, que fala da soberania e legalidade. O número 1 do artigo 2 da nossa Constituição diz que a soberania reside no povo. Esta é a primeira que não é qualquer um precisa de ver. O segundo, o povo moçambicano exerce a soberania segundo as formas fixadas na Constituição. Estamos a falar desta Constituição que eu trago aqui nas mãos. Terceiro, o Estado moçambicano ou o Estado subordina-se à Constituição e funda-se
na legalidade. O Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade. Está aqui escrito na Constituição da República. O que nós assistimos, meu caro irmão Massango, caro jornalista, foi a violação flagrante da Constituição protagonizado pelo Estado. Mas nós não vamos falar do Estado, pelo governo. Quando nós falamos do governo, estamos a falar do governo do dia. Porque o Estado somos nós todos. Olha, o artigo 51 da Constituição da República vigente, esta Constituição que eu trago aqui nas minhas mãos, diz o seguinte: direito à liberdade de reunião e de manifestação. Todos os cidadãos têm direito de liberdade de reunião e manifestação nos termos da lei. Em 1991, cria-se a Lei 9/91, 18 de julho, que é a Lei das Manifestações. Segundo aquilo que dizia aqui a minha colega do painel, os procedimentos. Primeiro, as manifestações em Moçambique não carecem de nenhuma autorização. Um grupo de indivíduos sentarem, dizer que estão para autorizar a manifestação, quando nós temos uma Constituição da República, não é? Temos uma lei ordinária que está ali vigente, que está ali exposta para que qualquer cidadão cumpra. O que eu senti no sábado, dia 18 de março, é de nós termos agentes que não conhecem a lei. Mas eu vou mais longe. Caro moderador. A deontologia da Polícia Nacional, ela é determinada como agentes da lei e ordem. Significa que a polícia deve à lei. A polícia vergada daquela roupa, só estando na roupa do Estado, já é lei. Só estando naquela roupa, o azul ou da intervenção rápida ou de qualquer unidade é lei. O que nós vimos, da tamanha vergonha que nós assistimos, daquele jovem que perdeu a vida, daquele jovem que foi tirado o olho. A própria Constituição da República defende estas coisas. Vamos, por exemplo, no artigo 58. Estamos a falar do artigo 58 da nossa Constituição, que diz o seguinte: direito à indemnização e responsabilidade do Estado. A todos é reconhecido o direito de exigir, nos termos da lei, indemnização pelos prejuízos que forem causados pela violação dos seus direitos fundamentais. Está na Constituição. O Estado é responsável pelos danos causados por atos ilegais pelos seus agentes, neste caso a polícia, no exercício das suas funções, sem prejuízo do direito de regresso nos termos da lei. Está na Constituição da República. Está aqui na Constituição da República. Aquele jovem que foi tirado o olho, o Estado tem que indemnizá-lo. Aquele jovem que perdeu a vida, o Estado tem que indemnizá-lo. Mas há um dado muito interessante, caro amigo moderador, a minha colega do painel. A consciência coletiva cresceu. Houve um despertar da consciência coletiva. E eu quero me associar a esta imagem deste jovem que foi tirado o olho, não é? Que o Estado precisa de indemnizar. Voltar para 2016, no dia 20 de maio. João Massango foi espancado por agentes do Estado. Eu, pessoalmente, fui espancado por agentes do Estado. Nessa altura, as pessoas riram. As pessoas pegaram como gargalhada. Mas hoje, nós estamos a sentir na carne, quando a gente vê aquele jovem que foi tirado o olho, quando a gente vê indivíduos a serem dispersados pela polícia, não é? Usando gás lacrimogêneo, quando a gente vê indivíduos a serem chamboqueados pela polícia. Então João Massango tinha razão nessa época. Quando eu queria organizar uma manifestação com rosto,
uma manifestação com rosto, porque dizia-se que em Moçambique as manifestações estão sendo feitas sem rostos. Em 2016, um ano depois da governação do novo presidente, eu levei porrada. Todo mundo riu, todo mundo vilipendiou Massango. Eu andei nas redes sociais. O resultado concreto, caro jornalista, é este. Nós estamos a ver um Estado coercivo. Um Estado que não respeita a Constituição da República. Isto ficou claro que nessas manifestações, porque há um dado muito interessante que a minha colega do painel trouxe aqui. Estas manifestações foram autorizadas pelo município. O município autorizou em homenagem do Azagaia, do rapper Azagaia. O que mudou no intervalo da autorização e na noite do dia anterior para a realização das manifestações? É que aparecem estas ordens superiores. Naquele dia, quando nós estávamos no teatro das manifestações, há um dado muito interessante. Você perguntando à polícia, eles diziam que não, nós não estamos a receber as ordens superiores. Então significa que o autor dessas manifestações aqui, primeiro é o comandante-geral da polícia, segundo é a ministra do interior e o terceiro é o presidente da república. São esses os autores desta violência que nós de facto notamos. Nós estamos a ver um Estado que veio oficializar aquilo que está na lei. Um Estado de ditadura. Não é? Nós não podemos permitir. É por essa razão que queremos pegar esta manifestação, colocar para o crescimento da consciência juvenil. Veja o que aconteceu no sábado. A manifestação era composta por indivíduos repletos da intelectualidade. Estamos a falar de jovens universitários com conhecimentos, de jovens que até não têm problema de fome nas casas deles, mas por causa do sistema político que o país vive, nós vimos os jovens. Não é admissível no Estado de Direito o uso da força. É por essa razão. Está na hora, caro jornalista, de nós os moçambicanos, exigir a responsabilidade penal ao Estado moçambicano. Nós temos que levar o governo da Frelimo. Nós temos que levar este governo da Frelimo para o tribunal. Hoje, as organizações internacionais como as Nações Unidas, a Amnistia Internacional, o Human Rights Watch, já emitiram os comunicados condenando de forma veemente o uso da violência de grupo de pessoas que pediram para dar uma passeata a partir daqui da estátua de Eduardo Mondlane até a Praça da Independência. Então tudo isto aqui eu estou a trazer para puxarmos a consciência coletiva que nós não podemos vacilar. Veja o que está acontecendo agora na cidade. Em todo lado, polícia. Todas as esquinas, incluindo na rua da minha casa, está lá a polícia. Se esta polícia está lá para controlar o crime organizado, nós vamos aplaudir. Se esta polícia está lá para impedir a liberdade de circulação plasmado nesta Constituição, no artigo 54, então alguma coisa não está bem. Então, de uma forma geral, eu quero continuar na senda daquilo que a minha colega disse, o impedimento da manifestação autorizada. Então significa que nós como Estado, Estado moçambicano, estamos numa situação calamitosa da pessoa que tem responsabilidade com o Estado. Porque uma coisa só para terminar em 10 segundos. Sabe por que as pessoas falam muito do presidente? Nós não temos nada a ver com o ministro, com o secretário do Estado. Nós temos a ver sim com o presidente, porque é aquele que tem compromisso, a responsabilidade social, porque nós votamos, independentemente da eleição fraudulenta em Moçambique. Então, de uma forma geral, é condenável. Temos que levar o Estado moçambicano. Eu insto a ordem dos advogados, pessoas ligadas ao direito, que este Estado criminoso,
este Estado, composto por indivíduos sem piedade, que violam de forma deliberada. Eu até tenho saudades do juiz Paulino, o antigo procurador, quando dizia ninguém está acima da lei. Mas nós estamos a notar que aqui em Moçambique, me parece os que estão a dirigir o Estado estão acima da lei. Obrigado, ilustre João Mação. Passa agora para a Sônia Mbó. Sônia, tivemos gente que foi ferida sem nenhuma justificação. Há pouco tempo nós vimos um jovem que perdeu um olho, que levou um tiro a queima-roupa. Comentários em torno disso. Bom, primeiro, eu depois vou aí. Eu só queria recordar que, infelizmente, Moçambique às vezes assina acordos que depois acaba sendo o principal violador destes acordos. Nós somos signatários de várias convenções. Uma delas é sobre os direitos humanos e existem regras de convivência para poder salvaguardar aquilo que é o direito humano do cidadão. E isto está sendo violado constantemente. Agora, eu em parte penso que estas organizações que hoje fazem notas de repúdio, de negações daquilo que o Estado moçambicano fez para o moçambicano, eu penso que não é o suficiente. Eu estou à espera de perceber e saber o que é que vai acontecer com Moçambique pelo facto de constantemente vivermos a violar esta Constituição da República. Violamos a Constituição da República, violamos os direitos humanos, violamos tudo que é a lei. Por um lado dizemos que ninguém está acima da lei, mas no entanto verificamos que há mandos e desmandos de algumas pessoas que muitas vezes nós confundimos como Deus quando dizemos que é uma ordem superior. A ordem superior que nós conhecemos e sabemos é a ordem divina, e não sabemos se essas pessoas a polícia tem constante ligação divina para estar a receber ordens superiores que põem em causa a vida do cidadão. Por outro lado, nós olhamos para aquilo que devia ser o papel da própria polícia. Hoje, nós, se formos a sair, se tivermos aqui a televisão, a sair com as suas câmeras, a visitar todas as esquinas, estamos com pouco movimento habitual de uma segunda-feira na estrada. Isto porque, em algum momento, nós não nos sentimos seguros por ver a polícia na rua. O que devia ser o contrário. Nós hoje devíamos até nos sentirmos satisfeitos porque pelo menos apanharíamos um sono tranquilo, estaríamos numa situação de descanso tranquilo, mas pelo facto de termos a polícia em excesso nas esquinas, temos medo. Tu olhas até o cão que o próprio polícia tem ali ao seu lado, olhando para a força que aquele cão pode, de alguma forma, ter. Eu não acredito que esta nossa polícia terá capacidade de travar ou de controlar aqueles cães que eles trazem nas suas mãos. Por um lado, a nossa polícia não sabe ou não usa aquilo que foram as instruções que recebem em termos de manifestação, ou quando há alguma manifestação ou marcha. Como é que se pode criar uma situação de dispersão? Não é atirando ao alvo, não é atingindo. Não pode ter sido um disparo para o ar que tenha atingido o olho daquele jovem. E por mais que tenha sido, se tivessem, por exemplo, para o jovem que perdeu a vida no local, se a polícia fosse cuidadosa e se observassem estes direitos humanos, que muitas vezes propalamos que nós somos signatários desta convenção, nós teríamos ainda aquele jovem em vida. O grande problema é que depois dele inalar todo aquele gás, ele não teve condições ou não foi socorrido a tempo nem a horas para que ele fosse salvo. Esta responsabilização, esta mão dura deve ir ao Estado moçambicano e deve ir sim na figura principal do Presidente da República, porque é com este que o povo moçambicano tem um contrato social.
apesar de algumas pessoas muitas vezes dizerem que nós, quando fazemos a crítica ou autocrítica daquilo que acontece em Moçambique, algumas vezes olhamos para o que pode acontecer com estas pessoas que têm a coragem de dar a voz, dar a cara e dizer o que está a acontecer. Tememos sim pelas nossas vidas, sabemos que as nossas ruas, as nossas zonas estão estão com polícia jamais, é o que nós estamos a dizer. Alguns de nós que exercemos política ativamente também estamos a ser controlados de certa forma. Não temos medo, estamos firmes, porque este é um Estado de Direito e nós, de alguma forma, temos que exercer este direito. Se não houver esta força popular e união, nós estaremos a ser caçados como se de ratos se tratasse. Obrigado, Sônia Boa. Ilustre Mação, se a marcha foi aprovada, qual foi a necessidade daquela força de guerra? De quem é a culpa? Também podemos fazer uma comparação com aquilo que aconteceu em Quilimane, na Beira. Lá não aconteceu o que aconteceu aqui na capital. Olha, nós não precisamos de ir longe. A culpa é do sistema. A culpa é do governo do dia. Como é que uma entidade eleita, segundo a lei das manifestações, a lei 9/91, não é? Que diz, num dos seus artigos que eu não trago aqui, os manifestantes, os que querem manifestar, devem escrever às autoridades. Parece o artigo 4. Comunicar a trajetória, não é? Comunicar a trajetória, o roteiro de como é que a manifestação vai sendo feita. 2. Comunicar à polícia para a questão da proteção, não é? E quem comunica à polícia é o Conselho Municipal, não é? E as pessoas vão de facto lá. O que mudou de um momento para o outro, haver o impedimento da manifestação, é o sistema. E quem é o sistema? É o partido no poder. Eu disse aqui que são 3 figuras. Quem comanda a polícia é o comando geral, não é? E quem superintende o comando geral é o Ministério do Interior. E quem é o comandante-chefe é o Presidente da República. Significa que são essas 3 entidades. Por quê? Quando se diz que nós recebemos as ordens superiores, as ordens superiores não podem vir de figuras se não forem essas entidades que estou aqui, aliás, a referenciar. Por ter sido uma figura nacional, é por isso que aconteceu em todas as províncias. O impedimento não foi localizado. O impedimento foi a nível nacional, exceptuando a Zambésia. Agora, tem uma outra particularidade no meio disto aqui. Qual é que é? É que nós estamos a acompanhar agora. Só para você ver o tipo de bandidagem que se vive neste país. Há uma informação da responsabilização de polícias que dispararam no dia do funeral de Azaghai. Vocês polícias estão a ver que agora vão entrar na cilada de indivíduos, porque nós vamos ter que responsabilizar a pessoa que disparou. Mas nós temos que responsabilizar a pessoa que orientava. Se nós vamos nas imagens, eu tenho certeza que aqui na televisão, vocês têm imagens aqui que foram postas a circular de um indivíduo a orientar a polícia para disparar. Mas aquele indivíduo que orientava a polícia para disparar também foi orientado por alguém. Quem é esse indivíduo que orienta? Ou é o chefe das operações? E quem orienta o chefe das operações é o comandante da cidade? Quem orienta o comandante da cidade é o comandante geral? Quem orienta o comandante geral é o ministro? Quem orienta a ministra é o presidente. Estás a ver toda esta cadeia? Está a ver toda esta cadeia? E depois nós vamos pegar um Zé Ninguém ali, não, um Joshua, e nós darmos a responsabilidade porque disparou. Aquele indivíduo não disparou porque queria, não é?
aquele indivíduo disparou porque recebeu de facto estas ordens superiores. De forma geral, eu fico cada vez mais indignado quando vejo o meu país a caminhar para uma ditadura, de uma democracia que custou sangue. E eu disse anteriormente, cerca de 1.800.000. Me parece que este governo não está a respeitar. Porque se nós temos um governo que não olha para a Constituição vigente, esta Constituição que eu trago aqui nas mãos é a Constituição vigente, aprovado pela Assembleia da República, mas me parece que nesta Constituição o comandante-geral não tem domínio dela, que é jurista, a ministra do Interior não tem domínio dela, o presidente da República, o seu governo, também não tem domínio dela, porque qualquer pessoa que tem domínio da Constituição, nós temos que ir à lei. Não basta quando são aquelas diversões políticas e alguém aparecer dizer que eu não estou acima da lei, mas quando é momento de se aplicar a lei não é aplicada. De forma geral, o que nós assistimos tem de facto um móvel, e eu gostava neste debate, espero que estejam de facto a assistir, os juristas façam de forma gratuita para aquele jovem que o Estado, que os agentes do Estado tiraram o olho, ajude aquele jovem. Façam valer a vossa sabedoria naquele jovem que a televisão está a mostrar ali. Porque o artigo da Constituição já defende essas coisas, que quando são os agentes do Estado já praticarem esses atos ilegais, no artigo 58, número 1 e 2 da Constituição da República, então nós estamos a pedimos a ordem dos advogados, pedimos a todas as instituições de direito e as instituições internacionais, não está ali o jovem, foi praticado aquilo por agentes do Estado, são agentes do Estado que tiraram o olho, são agentes do Estado que usaram gás lacrimogêneo para o outro perder a vida, não é? Qual era a motivação do uso da força? O Pelembe, deixa-me só terminar, Sônia, depois pegas. O Pelembe, um dos colegas nossos que esteve na manifestação, quando a polícia começa a disparar ali no Jardim dos Majarmanes, atiram lá gás lacrimogêneo, ele sai e a polícia consegue identificar. Ele estava comigo, eu saí do outro lado, pega um Pelembe para a 7ª esquadra. Sabe o que fez o agente da UIR? Chega ali e diz, deter esse indivíduo. É só chegar a deter esse indivíduo. De forma tão inteligente, da pessoa que recebe o indivíduo, pergunta, é para deter o que ele fez? Significa que dentro da polícia tem indivíduos que cumprem a lei, que conhecem a deontologia profissional, porque não basta chegar na esquadra, deter esse indivíduo. Tá bem, posso deter, mas você tem que me dizer o que ele fez para eu poder escrever, para elaborar o tal auto. A polícia não fez, depois saíram, foram-se embora. É por essa razão que não havia fundamentação. E nós estamos de facto a pedir. Estamos a pedir a quem de direito? As organizações internacionais, não é? Que façam valer para o Estado moçambicano sentir que nós não podemos admitir. E não só. O povo moçambicano do Rovuma, Maputo, Doravante, precisa de acordar para mostrarmos este regime da Frelimo, que nós não podemos admitir que as coisas continuem exatamente desta, independentemente do uso da força. Olha, o uso da força em algumas ocasiões cria e provoca a ira, mas nós estamos num campo fértil. 2023 é um campo fértil para a gente tirar a prova dos novos. E eu vou perguntar mais à frente se algumas figuras emblemáticas da Frelimo, aqueles indivíduos que estiveram na luta armada de libertação nacional, que trouxeram este país na independência, estão felizes com este governo? Estão felizes com aquilo que está acontecendo? Acredito que não. Será que os que representam esta marca Frelimo, olhando essas todas as falcatruas que nós estamos a assistir, estão felizes? Eu acredito que não estão. Por quê? Porque nós temos um governo insensível. Nós temos um governo composto por paraquedistas que vieram de um determinado espaço para dirigir o Estado. O Estado não pode ser dirigido por indivíduos que não têm noção do Estado. Obrigado, João.
a Mação. Passo agora para a Sônia. Sônia, há liberdade de expressão em Moçambique? Se não há, onde perdemos essa liberdade que a Zagaia lutou para o povo ter? Esta pergunta não é difícil de responder. É só olharmos ao nosso redor. Por que é que não se aceita que os partidos políticos se manifestem? A liberdade de reunir, a liberdade de içar uma bandeira. Esta repreensão, ou tivemos a sorte, ou temos a sorte de viver na capital do país, mas além províncias nós temos recebido ou temos vivenciado situações dramáticas. Delegados provinciais, às vezes são-lhes queimadas suas residências, suas casas. Delegados provinciais dos partidos da oposição, muitas vezes são limitados até de circulação. As esposas são limitadas, são proibidas de comprar produtos em algumas instâncias ou em alguns mercados. Isto tudo é violação total e completa daquilo que é a liberdade de um cidadão. Se nós olharmos para a participação política nas praças, nos dias comemorativos, vocês já hão de perceber que há sempre uma luta com os partidos que participam. Outros partidos até já desistiram, mas o MDM tem tido o privilégio de seguir aquilo que é a Constituição da República e reconhecer as datas comemorativas nacionais, mas no entanto nos é limitada a participação ou até um espaço para que o nosso partido tenha de participação, mas nós temos feito esta luta já há bastante tempo. Se há liberdade, hoje nós não sentimos isso, mas deixa-me cá buscar uma intervenção que estava para fazer, quando mostravam ali a imagem daquele jovem. Aquele jovem não aparenta ter mais de 30 anos de idade e hoje lhe foi retirado o olho. E hoje nós olhamos por o futuro deste jovem, como é que será e qual será. Que indemnização vai devolver, por exemplo, esse estigma que ele pode sofrer no futuro, porque ele não há de andar com uma legenda que eu perdi o olho quando eu estava numa manifestação. Esta é uma marca que vai ficar na vida deste jovem e de muitos outros que estavam naquele dia e de muitos outros de nós que acompanhamos de várias formas esta situação que aconteceu. Eu só espero que Moçambique receba mão dura exterior, por exemplo, esta nossa eleição, mesmo que nos custe, eu volto a repetir, a desqualificação de Moçambique nas Nações Unidas, eu penso que desta vez nós merecemos, porque a ter que continuar como membro não permanente numa situação em que nós temos que advogar a paz e as liberdades num país que não existe, estamos a presidir o órgão. Num país que não há liberdade, significa que os países também que elegeram Moçambique compactuam. Estamos a caminhar como África, como o mundo em geral, estamos a caminhar para o abismo. Nós temos que receber a mão dura, sim. Eu penso que as instituições devem tomar a dianteira agora para Moçambique perceber que viver num Estado de Direito tem os seus preços, viver num Estado democrático também tem o seu preço, participar em fóruns internacionais também tem o seu preço. Moçambique não pode continuar a presidir uma comissão que no seu país, aqui em Moçambique, nós não sentimos essas liberdades para sermos exemplo daquilo que pode ser a segurança dos países e as liberdades constitucionais, as liberdades dos direitos humanos que devem viver o povo moçambicano em primeiro lugar, para amanhã nós conseguirmos também defender e dizer sim, como país nós defendemos e vivemos. Mas se nós continuarmos com este tipo de situação, estamos a dizer que os países que votaram para que Moçambique fosse membro não permanente das Nações Unidas e que também votaram para que fosse indicado Moçambique para presidir esta comissão, eu penso que há condições para nós recebermos a mão dura internacionalmente, para levarmos a sério aquilo que nós temos voluntariamente temos participado nas convenções, nas assinaturas internacionais e em vários acordos que Moçambique é signatário. Devemos sim, como país, receber sanções por não estar a viver uma liberdade constitucional. Obrigado, Sônia.
Ilustre Massango, a oposição não fez aproveitamento político dessa situação? Que aproveitamento político nós chamaríamos? Que aproveitamento político nós chamaríamos? Porque nós vivemos em um estado onde a liberdade está descrita na nossa Constituição. Já ouvi esse termo de aproveitamento político? É aproveitamento político de quê? Eu até fui ao conceito, não é? Do termo aproveitamento político, não encontrei. Alguém me dizia num dos debates aí lá fora que a oposição está a fazer o aproveitamento político. E eu depois questionei. O regime da Frelimo, que usa os carros do Estado, que usa o dinheiro do Estado durante as campanhas eleitorais, usa tudo o que é do Estado em nome do Estado, como é que nós chamaremos aquilo? Não é aproveitamento político? Olha, em toda parte do mundo, se nós olharmos um partido que está bastante forte ao nível do continente africano, ao nível da região, é a Frelimo. Sabe por quê? Porque usa o Estado. Mesmo as pessoas que estão lá a trabalhar pensam que são da Frelimo, não é? Pensam que são da Frelimo. E está aqui onde reside de facto um grande problema. Eu dizia numa palestra em Boane na semana passada, quando as pessoas questionavam, porque dizem que vocês, os partidos, não têm dinheiro, então como é que vocês vão nos governar? Eu disse, é aí onde está de facto o grande problema. Porque a Frelimo pensa que o dinheiro que tem é dele. No dia que vocês mudarem o partido, vocês vão se perceber. Essa mensagem é muito importante para a opinião pública. No dia que chega o Partido Ecologista, aquilo é automático. O Ministério da Saúde ali não vai sair, vai continuar ali. Aquele técnico que trabalha no Ministério da Saúde vai continuar ali. O técnico que está no Ministério das Obras Públicas vai continuar ali. A única coisa que muda aqui é o ministro para implementar a nova governação. Significa que você, como povo, vai continuar a pagar imposto como sempre pagou, para o Estado não parar. Estas coisas precisamos de trazer à opinião pública. Porque olham para Massango. Mas o que é que vamos dar ao Massango? Porque Massango nem dinheiro tem. Massango nem carro tem. Olha, a governação, para o seu conhecimento, não é feita de quem tem dinheiro. A governação não é feita de quem tem carro. A governação é feita de quem é inteligente. A inteligência. Quem tem inteligência consegue dirigir melhor o Estado. E nós vamos nos questionar. Com tanto dinheiro que roubam o povo, com tanto dinheiro que eles têm, com tanto dinheiro das dívidas ocultas, por que o país continua na situação como está? Nós queremos tirar isso da opinião pública, que todo funcionário público, que esses senhores dizem que quando os outros chegarem vão ser mandados embora, é mentira. Ninguém manda embora ninguém. O Estado funciona exatamente desse. Mudam-se as pessoas. E essas pessoas que são mudadas para o vosso conhecimento, não são todas do Ministério. Todos continuam lá. Muda-se apenas o ministro. Muda-se apenas a política. Essas pessoas que contribuíam, continuam a contribuir para o país poder crescer. Então, quando se diz que há um aproveitamento político, eu gosto de buscar este conceito em que forma, quando a gente fala do aproveitamento político. Vi por outro lado, nas redes sociais, isto escrito por alguns escribas lambibutistas do lado os mais conhecidos do famigerado G40, a querer colocar em causa o associativismo da Quitéria Giringani. Porque a Quitéria Giringani é do partido Nova Democracia. E você de que partido é? Se você quando escreve e tem a identificação de que você pertence ao partido X, para dar a entender que a própria Constituição está aqui. Ela dá a liberdade da criação de partidos políticos, da participação política do povo. É a Constituição da República. Nós precisamos de conhecer isto. Olha, moçambicanos, a partir de agora que nós vimos que temos uma polícia coerciva, que recebe as ordens, nós temos que andar com este documento. Se a polícia te manda parar, a primeira coisa que você tira antes do documento de identificação, tira a Constituição. Mostra a Constituição, porque há um aproveitamento bastante forte
de querer aproveitar as pessoas, de querer aproveitar as populações, porque não conhece a Constituição. Eu conheço este documento, esta lei-mãe e as leis ordinárias que vão saindo, que regulamenta, não é, para o país poder funcionar. Não, de uma forma geral, eu não estou com medo, eu não estou com problema que alguém diga que está a fazer de facto o aproveitamento político. O tal aproveitamento que nós poderíamos fazer é aproveitamento geográfico, é aproveitamento marinho. Não. E é uma identificação bastante interessante. João Massambo, desde 1992, a Sônia Mboa, desde 1992, nós temos timbre, a política. Nós somos vilões da política, tal como os outros. Não é? Nós nunca emigramos da política para a música. Em nenhum momento nós saímos da política para depois nos ver a declamar poemas. Nós estamos na política. Mas nós sabemos que nosso país, quando você é artista, te puxam para partido. Porque você canta, pensa que você cantando, você é para arrastar multidões que beneficiam o partido. Quando você é escultor, te puxam para o partido. Quando você é empresário, te puxam para o partido. E não te puxam de boa, mas te puxam à força. Tudo isto aqui queremos dizer o seguinte, que está na hora deste povo acordar, está na hora deste povo começar a ganhar a consciência, porque nós temos esta lei-mãe, repito, esta lei-mãe. Quem conhecer esta lei-mãe do Rovuma ao Maputo, vocês jovens, vocês mulheres, você é machambeiro que conhecer esta lei, ninguém em nenhum momento vai de facto abusar. Então, de forma geral, quer dizer o seguinte, não existe nenhum aproveitamento político. Quem diz que é um aproveitamento político, questiona ele. E você, de que partido pertence? Obrigado, ilustre João Massambo. Sônia, a oposição não fez aproveitamento político nessa marcha em homenagem ao Azagaia. Também há quem diz que a culpa não é da Frelimo, mas sim do executivo que lidera o país. Comentários. Eu vou fazer talvez um comentário acima do comentário. Por que razão? Porque deixa-me só lhe recordar, para quem não sabe, ou algumas pessoas até podem saber, o Azagaia foi membro fundador até do Movimento Democrático de Moçambique. Ele foi nosso cabeça de lista na província de Maputo. E há uma coisa que o Azagaia tinha, ele não era por exibicionismo, ele cantava e vivia o que cantava. Quando ele notou que a lista do MDM caiu na província de Maputo, exatamente porque ele era o número 1 e estava na lista de candidatos a deputados da Assembleia da República, o Azagaia disse uma coisa interessante: se por minha causa esta lista caiu, eu vou esperar que chegue a vez do MDM estar no poder para eu também fazer a minha intervenção social. Eu não vou concorrer. E muitas das vezes, por ele ter notado e por terem lhe banido em muitas televisões, em muitos espetáculos, o Azagaia sempre fez intervenção social de fora para dentro e muitas vezes podemos até questionar de que forma Azagaia se alimentava, porque era da música que ele vivia. Moçambique, o Ministério da Cultura ordenou algumas instituições que banissem a música nas rádios nacionais, aquelas que nós é que pagamos os impostos, e isso custou até para a divulgação do trabalho do próprio Azagaia. Se é ou não aproveitamento político, cabe a cada um de nós de se identificar ou não das várias lutas, várias frentes que o Azagaia trouxe. Primeiro, ele cantava a revolução. Segundo, ele cantava o desemprego da própria juventude. E é isto que nós vivemos até hoje. A falta de habitação, é isto que o jovem vive até hoje. A falta do enquadramento da própria juventude, é isto que os jovens vivem até hoje. O uso abusivo da juventude pelos partidos políticos, pelos políticos, é isto que Azagaia cantava. E é isto que os jovens, que muitas mulheres, muitos jovens se identificam, até pessoas adultas, porque há pessoas que estão adultas hoje que olham que, afinal de contas, o povo no poder era exatamente aquilo que o Azagaia estava a dizer. Olha,
Eu disse e digo até hoje e reafirmo: a Zagaia, a luta dele não foi só em vida. Ele já morto está fazendo a revolução que provavelmente, se tivessem deixado esse jovem exprimir e dizer tudo o que ele queria, hoje nós teríamos uma juventude bastante consciente daquilo que deve ser a revolução de uma grande juventude. Se é aproveitamento político, olha, se o Zagaia ontem foi membro do meu partido, tendo uma marcha, eu participarei sim, porque eu estarei a honrar aquilo que o jovem cantou e fez por muitos jovens, e ele foi voz de muita gente. Diz-se que é aproveitamento político porque algumas pessoas estavam lá. Sim, nós nos identificamos. De alguma forma, muitos de nós estamos num ativismo político direto, exatamente porque não vimos espaço em muitas instâncias ou em muitos fóruns que em algum momento tem espaço, alguns que vão pela escolha de alguns cartões. Então, eu tenho a certeza que o povo vai refletir, está a refletir. Quem é que faz aproveitamento político? Eu vou-lhe cá dizer quem fez aproveitamento político. Olha, aproveitamento político fez o Filipe Jacinto Inhosse quando ele anunciou de viva voz para os moçambicanos que todo funcionário público teria direito a um TSU, que ele só estava a fazer isso porque eles tinham um congresso, porque ele queria criar condições para que houvesse este terceiro mandato. Isso se chama publicidade enganosa, isso se chama aproveitamento político, porque ele criou condições para que o povo moçambicano vivesse ou comprasse um sonho inexistente, quando anunciou que os funcionários públicos teriam um TSU. E hoje nós estamos a viver o TSU, não só como funcionários públicos, como cidadãos moçambicanos. A vida está mais encarecida. Por quê? Porque em algum momento pensaram que todos nós tivemos acesso a este TSU visionário do Filipe Jacinto Inhosse, que hoje acaba custando a vida a muitos e muitas moçambicanas, que temos a vida encarecida. Hoje o pão já não é aquele pão que você pode dividir para uma família. Um pão de 12 meticais não é suficiente para uma criança de 10 anos. A criança de 10 anos hoje não consegue se alimentar. As 3 refeições que anunciaram para justificar publicidade enganosa, outra, que é aproveitamento político, foi falar-se da Revolução Verde, falar-se do como é que se chama, do projeto todos esses projetos que foram anunciados antes, e este sustenta que terminou, que vem mentir para a comunidade internacional que todos os moçambicanos têm direito a 3 refeições. Isso é aproveitamento político. Quando vai-se para fora e diz lá fora, onde lhe deram dinheiro para vir dar sementes aos moçambicanos, chegar lá e dizer que até já estão a comer, já não tem problema, tem 3 refeições. Foi exatamente isto que eles tentaram transmitir. Isso é aproveitamento político. Mentir em nome do povo. Enquanto nós temos muito cidadão que dorme sem sequer uma refeição. E precisamos até de definir o que é isso de uma refeição, porque não podemos enganar todos os dias as mesmas pessoas. Obrigado, Sônia. Passo agora para a doutora Mação. Ilustre, estamos a caminhar, ou estamos a caminho de uma ditadura? Nós já estamos na ditadura. O sinônimo da ditadura é o uso excessivo da polícia. Em toda parte do mundo onde há uso excessivo da polícia, não há outro nome senão nós chamamos de ditadura. Quando o poder lhe entra na cabeça, a pessoa começa a perder o senso da governação e torna-se o autocrata, não é? E isso é perigoso daquilo que nós estamos a assistir. É por essa razão, se você olhar a Coreia do Norte, nós temos aquele presidente, não é? Que ninguém vai mexer em ele até a morte. E se você olhar Ruanda, temos aquele presidente que até mexeu a Constituição para acomodar a governação dele, até é um presidente vitalício. Se você olhar a Turquia, idem. Me parece que Moçambique também está a caminho, não é? Não, e esses países todos são os melhores. A Sônia levantava um assunto muito sério aqui,
quando falávamos desta questão do aproveitamento político. Vocês, os jornalistas, foram chamados agora para se debater esta questão da segurança alimentar, onde o discurso de 90% sai para 50%. Mais uma mentira, porque se dizer o seguinte: há evidências de que o povo moçambicano tem de facto as 3 refeições, porque o estudo feito visava após colheita. Estamos a falar de 36 milhões de terras aráveis. Alguma vez Moçambique já produziu arroz? Alguma vez Moçambique já produziu milho suficiente? Nós temos uma produção não é sustentável no nosso país que possa ser descrito como a mesma, sendo ela que nos estudos que são feitos passam exatamente para os números que se requer. Talvez recuarmos para a batata de agosto, porque a batata de agosto do sustenta. Me parece que da forma como a coisa está sendo feita, quando aquela batata começava a sair de lá de Massingir, de manhã tínhamos, como é que é cozido, né? Tínhamos cozido. Depois, no período de tarde, tínhamos cozido. E à noite também tínhamos. Se calhar o estudo é feito desta forma. Foi solo de pouca dura. E o escoamento, como é que é feito? Foi solo de pouca dura. E eu quero traduzir este pensamento, meu irmão. Pedir ao povo moçambicano, porque eu preciso de dialogar com este povo aqui. É da nossa responsabilidade. A oportunidade que nós temos de estar em televisões, transmitir o vosso sentimento, porque nós precisamos de transmitir, porque o que nos defende é esta lei, é esta Constituição que eu tenho, e eu preciso de conversar com vocês. Eu não sei qual é a metodologia que a televisão usa, mas se me permitisse, eu não sei se as pessoas podem conversar comigo na minha palavra, na minha página do YouTube, não é? Para a gente discutir Moçambique. E eu acho que precisamos de sair de algumas coisas. E se haver de facto essa possibilidade, se calhar poderiam procurar João Massango, não é vírgula, o mártir vivo. E as pessoas falarem comigo, porque as pessoas precisam de ser ensinadas algumas coisas. Ou por outro lado, se calhar até posso eu associar as pessoas nos seus WhatsApps, não é? Em que eu dialogo com as pessoas. Não é fácil você dar o seu número, mas eu, se me permitir, posso deixar o número para dialogar com as pessoas, porque o povo tem sede de querer saber alguma coisa sobre este país, e nós não podemos continuar a alimentar o governo na situação em que nós nos encontramos, de indivíduos que apenas só tiram dividendos no meio de tanta mentira, e depois trazendo a desgraça a um povo. Moçambique é um Estado de direito democrático. Sendo um Estado de direito democrático, o povo exerce o seu poder. É por essa razão que o Azagaia sempre repetiu: o povo no poder. Olha, eu não tinha dimensão do que era povo no poder, mas nós precisamos de transmitir ao povo o que quer dizer povo no poder. Povo no poder significa aquele cidadão que tem direito da escolha, da decisão agora, no dia 11 de outubro. Escolher o dirigente que vai dirigir os seus destinos. Mas para isso, Massango, é preciso que estejamos atentos no próximo mês de abril. Vamos todos recensear para poder ter o cartão. E, caro jovem, não deixe que lhe façam uma publicidade enganosa para recensear na sua escola. Vai se recensear perto da sua residência. Em outubro, vamos falar com os nossos cartões. Só isto que eu penso que é a única forma que nós temos como moçambicanos de falar com os políticos. É a única forma de realmente exercermos o poder. Se for para perpetuar o partido que está no poder, será o jovem, será o cidadão que está hoje a assistir-nos ou que vai nos acompanhar. Mas amanhã é preciso, a partir de abril, saberem que temos que ir recensear, e vai recensear perto da sua residência, porque esse dia de votação é um feriado. Logo,
Se vão lhe agitar para recensear na escola, significa que naquele dia você não vai subir chapa para ir votar e voltar. Logo, é preferível votar ou recensear perto da sua residência. Olha, quem tem caneta aí, é melhor pegar a caneta. Pega na caneta, escreve 84-752. 84-752-1919. É o WhatsApp. Fale conosco, porque nós precisamos transmitir esta informação. Esta informação que a Sônia, que as pessoas precisam de ir ao recenseamento. Porque o outro grande problema é das multidões, meu caro amigo jornalista apresentador. Nós temos que acabar a fase das multidões em que alguém fica feliz por ver muita gente. Dizer que eu ganhei as eleições, quando a gente olha ali, apenas daqueles 50 mil que estão ali, só 2 mil é que tem cartão do eleitor. Nós queremos inverter. As pessoas conversem comigo abertamente. Conversem comigo para a gente podermos dizer como é que nós podemos de facto mudar o itinerário, porque recensear é a única espada democrática. Nós não queremos tirar esses indivíduos usando a força, porque nós não temos. Mas a única forma de sair é o povo exercer o poder e ir votar. Obrigado, ilustração. Sônia, pergunta final. Ter sido uma marcha pacífica, isso mostra o quão a juventude realmente respeita o legado do Azagaia? Comentários. Primeiro deixe-me dizer que estão de parabéns os jovens, porque respeitam a lei, respeitam a Constituição da República, respeitam aquilo que está plasmado em várias leis, tendo estes jovens submetido as suas cartas tanto ao município, tiveram encontros de cortesia, foram à polícia, ao comando, foram em todas as províncias, usou-se esta prerrogativa da lei. E é isso que é constitucional, que é isso que cada cidadão deve ter em mente. Nós não somos pela força. Tanto que, quando começou a manifestação policial, os jovens puseram-se em fuga. Mas em algum momento houve alguma resistência de algumas pessoas, porque queriam saber o porquê de ter sido proibida esta marcha. Eu penso que a juventude sim exerceu o seu direito de cidadania ao pedir, ao emitir aquela carta para as autoridades para poder se fazer uma marcha popular. Quando o jovem disse que a única forma que nós temos de hoje dizer ao Azagaia, que hoje percebemos o que na verdade ele cantava, quando dizia que havia cães de raça, quando dizia nas suas músicas que o povo é o povo no poder, quando ele dizia em algum momento que o jovem deve ter acesso às várias frentes que este país oferece, só ontem, depois da sua morte, é que os jovens perceberam que realmente no funeral de Azagaia ninguém foi obrigado a ir, ninguém foi mobilizado a ir. Cada um que esteve lá presente sentiu a necessidade, e foi esta força viva que fez com que as pessoas se juntassem e dissessem: por que não marchar pelo Azagaia, para dizer a ele: sim, nós percebemos hoje o que eram as tuas lutas, ou o que é que nós devíamos ter percebido com as lutas. É verdade que qualquer mártir, sendo lenda ou não é percebido em vida. E é por isso que logo após a sua morte, o povo percebeu o que na verdade é o povo no poder. Obrigado, Sônia. Ilustração, olhando para o nosso tema 2, considerações finais. Olha, as minhas considerações finais, que se calhar vão no diapasão daquilo que a minha colega do painel disse. Há uma semana eu estive cá, eu disse uma coisa que eu volto de novo a repetir: é imortalizar o Azagaia. O imortalizar a Azagaia, para mim, se calhar poderia dizer, neste contexto do movimento que agora está sendo feito ao nível nacional de recolha de assinaturas, porque nós queremos transformar 9 de março, o Dia Nacional da Juventude em Moçambique. E no próximo governo, isso tem que estar claro: declarar o Azagaia herói nacional. Esta é a melhor alternativa da gente imortalizar este jovem e criar um novo formato
de como é que a juventude, ontem, para se libertar este país, foram jovens. Hoje, para mudarmos aqueles que libertaram este país também, tem que ser os jovens. Então, você jovem, junta-se a esta causa. Obrigado, Ilustração. Obrigado, Sônia. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV e TV Cabo. A todos que acompanharam o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Obrigado, Raul Samuel. Obrigado, Sírio. Obrigado. Temos aqui várias mensagens na nossa página do Facebook. Obrigado, Alcídio. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook e partilharam o nosso programa de hoje. Eu sou Teo, filósofo e mestre José Massango. Deus abençoe.